Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos, e bem-vindos ao nosso canal da partilha da Palavra de Deus. Neste dia em que a Igreja nos convida a rezarmos a solenidade de São Pedro e São Paulo, dois pilares da Igreja. A vida de São Pedro e de São Paulo pode surgir uma objeção. Ambos foram testemunhas, mas nem sempre exemplares. Foram pecadores. São Pedro negou Jesus e São Paulo perseguiu os cristãos. Mas eis a questão. Eles testemunharam também suas quedas. São Pedro, por exemplo, poderia ter dito aos evangelistas: não escrevais os erros que eu cometi. Ao contrário, a sua história sai nua, sai crua dos evangelhos, com todas as suas misérias. São Paulo faz o mesmo. E nas suas cartas narra os erros e as fraquezas. É por aqui que a testemunha começa, pela verdade sobre si próprio, pela luta contra as próprias duplicidades e falsidades. O Senhor pode fazer grandes coisas através de nós, quando não nos preocupamos em cuidar de defender a nossa imagem, mas quando somos transparentes com Ele e com o nosso próximo. O Santo Evangelho para este dia é segundo São Mateus, capítulos 16, versículos 13 a 19. Escutemos. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, no Evangelho de hoje, o Senhor dirige aos discípulos uma pergunta decisiva: e vós, quem dizeis que eu sou? Mas antes desta pergunta, Jesus dirigiu aos discípulos uma outra pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Trata-se de uma sondagem para descobrir quais eram as opiniões sobre ele e a fama que ele goza. Mas a notoriedade não interessa a Jesus. Não era uma sondagem deste tipo. E nos perguntamos: então por que ele faz essa questão?
E aí começamos a compreender que Jesus faz esta questão para frisar uma diferença, que é a diferença fundamental da vida cristã. Alguns limitam-se à primeira pergunta, às opiniões, e falam de Jesus. E outros, ao contrário, falam com Jesus, entregando-lhe a vida, entrando em relação com Ele, fazendo a passagem decisiva. É isso que interessa ao Senhor, estar no centro dos nossos pensamentos, tornar-se o ponto de referência dos nossos afetos, ser, em síntese, o amor da nossa vida, não as opiniões que temos sobre Ele. Isso não lhe interessa. A Ele interessa o nosso amor. E se Ele está no centro da nossa vida ou no nosso coração. Esta é a razão da pergunta decisiva. E vós, quem dizeis que eu sou? Amados irmãos, hoje o Senhor nos interpela e a sua pergunta continua a ser a mesma. Quem sou eu para ti? Que cada um de nós tenha a coragem de dar a sua resposta, mas que esta resposta brote do coração. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Boa festa de São Pedro e de São Paulo.